Expectativa pela manutenção em 15%, né, Igor? Exatamente. Não vai ter grandes novidades, não, Diego. Eu acredito que vai ficar em 15%. Acredito que o comunicado vai ser muito similar ao último comunicado, ou seja, será a manutenção dos juros em 15%. Tanto o mercado quanto a minha avaliação também é que só haverá esses cortes, provavelmente, no primeiro semestre do ano que vem, tá certo? O Banco Central teve um trabalhinho bastante duro aí nos últimos meses, tanto para tentar, né, fazer a reancoragem das expectativas que a gente fala, que é, né, passar essa credibilidade, quanto também para trazer a inflação para baixo. E ele tem sido bastante feliz nesse sentido. Né? Como a gente conversou aqui na semana passada, a inflação já está tocando, já está beliscando ali o teto da meta. O teto da meta no Brasil é de 4,5%. Então, as expectativas dos economistas para fechar 2025 está entre 4,56, 4,6, ou seja, se é 4,5, 4,5, então já está começando a beliscar. Mas o centro da meta é 3%. A gente não vê, né, ainda esse ano ou mesmo no ano que vem, a inflação convergindo para o centro da meta de 3%, que é uma inflação bastante baixa para um país emergente. Mas é possível de isso ser alcançado, ou pelo menos aproximado, em 2027. Então, provavelmente não haverá nenhum tipo de novidade nessa reunião do Copom, que Igor, se reúne hoje, né, e amanhã divulga a taxa. Igor, o que a gente quer saber é o seguinte: não muda nada, continua o mesmo juros, então quer dizer que o cheque especial continua lá em cima. Se a gente precisar de um dinheirinho emprestado, a gente está ferrado, é isso? Olha, vai continuar bastante caro ainda assim, tá certo? Por quê? Agora tem uma outra notícia, né? É claro que aí que a gente tá falando de níveis bastante altos, sobretudo para o Brasil. Mas quando a gente olha a curva de juros, que é o quanto que o mercado, né, as relações privadas do mercado financeiro, um banco privado está precificando juros, ela está caindo. Né? Hoje, se a gente comparar hoje os juros, embora seja muito alto, mas os juros de mercado hoje, com os juros de mercado em dezembro de 2024, dezembro do ano passado, por exemplo, ele está mais barato, a despeito da Selic que está em 15%. Claro que quando a gente olha um cheque especial, que é um juro absurdo, ou então um juro para a gente comprar um carro, uma casa, etc., ele ainda está bastante puxado. Mas ele está conseguindo ter aí uma melhora, embora marginal, nesse juro de mercado, que é uma boa notícia relativa aí quando a gente está acostumado com juro tão alto no Brasil. Bastante puxado, cara. 8% ao mês é para derrubar as finanças de qualquer um. Você pegar um juro desse, você tá morto. É dureza. É dureza, hein? Eu não tenho dúvida, Rodrigo. Quando eu geralmente falo muito com investidor estrangeiro, né, com estrangeiros aqui, tanto do lado financeiro quanto do lado produtivo, e quando a gente mostra o juro no Brasil, geralmente choca bastante, né, porque, sobretudo, aqueles investidores, empresários de países desenvolvidos não estão acostumados com o juro tão alto como é no Brasil. Mas o estranho isso eu já conversei na semana passada, na semana retrasada aqui com o Diego e com a Joana, é que mesmo assim, mesmo com juro tão alto, né, com um juro real de quase 10%, a economia brasileira tem conseguido crescer, o que é bastante atípico e bastante estranho. Né? A gente já teve essa conversa aqui. O desemprego renovou uma baixa bastante expressiva, né? Uma baixa histórica, 5,6%. Agora, por um outro lado, a gente vê diversos setores, e a indústria, por exemplo, é um setor que a gente pode usar como exemplo, que ontem saiu os dados da produção industrial. E a produção industrial já está mostrando uma moderação, uma desaceleração bastante clara. Claro que no setor no setor de serviços, a gente ainda vê um aquecimento mais claro. Mas na indústria, a gente já vê essa desaceleração, tanto é que a produção industrial caiu aí quando a gente compara setembro com agosto. Muito bom, Igor. Obrigado pelas Valeu. informações, meu amigo. Um abraço para você. Vamos ficar de olho, então. Quanto será que baixa essa taxa de juros finalmente? Primeiro semestre de 2025. A gente ainda não consegue precisar, mas 26, por exemplo, né? 26, perdão. A gente está em 25 agora. 26, ano que vem, primeiro semestre, a gente já deve ter um corte se tudo continuar andando da forma que está. Né? A gente vê que o dólar está cedendo, o real está se valorizando sobre essa moeda. Então a gente vê pressões sobre a inflação
saindo, tá certo? Embora é verdade que quando a gente fala do nível, né, a percepção da população, ainda as pessoas reclamam, falam, poxa, tá tudo caro ainda, etc. Mas quando a gente fala de inflação, a gente não está falando de nível, a gente está falando de taxa. Deixa eu tentar explicar aqui rapidamente. Quando eu falo que a inflação está subindo, por exemplo, 5%, eu estou falando que os preços estão ficando mais caros, só que numa velocidade menor do que caso tivesse uma inflação, por exemplo, de 10%. Né? Para a gente ter os preços dos produtos ficando mais baratos, a gente tem que ter uma deflação, o que não é o que está acontecendo, e a gente também não quer que aconteça, porque a gente tem uma deflação bem acompanhada de algum tipo de recessão. Né? Então, embora os níveis estejam bastante altos, a gente ainda vê as pessoas reclamando, a taxa, a velocidade de crescimento, de aumento dos preços está menor, o que é uma boa notícia.